queira interpretação, pode entrar. E só uma nota, nós temos pessoas que estão gravando esses canais de interpretação nesses outros idiomas para a gente poder fornecer gravações depois online. Então vocês vão ouvir a gravação ligar várias vezes conforme a interpretação acontece. Então, depois da logística do Zoom, eu vou passar para a subsecretária Stephanie Cooper para dar boas-vindas a todos nessa reunião. Muito obrigada, Elizabeth. Então, eu quero dizer, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por tomar o tempo para participar nessa reunião de hoje. Sabemos que eu tenho muita convicção para o seu tempo e agradecemos seu engajamento e fazer parte desse processo de planejamento. O seu feedback é crucial e um ingrediente essencial para a iniciativa das Costas Resilientes. Eu quero agradecer especificamente os líderes locais e estaduais que se engajaram nesse processo, que estão aqui conosco hoje. Eu vou reconhecer o representante estadual John Shen, que eu vejo na plateia virtual. Então, agradeço a todos pela sua parceria. Então, isso é uma prioridade para a nossa administração e, como vocês sabem, nossas comunidades enfrentam desafios climáticos de erosão, tempestades e enchentes, e a gente quer co-criar com você um arcabouço implementável para a resiliência, para esse plano. Então, estamos felizes em poder compartilhar atualizações no processo de planejamento, incluindo nossos distritos de resiliência costal, e queremos receber o seu feedback. Eu quero enfatizar que estamos compartilhando é um esboço, porque queremos receber as suas opiniões para poder moldar esse plano para ser o melhor que pode ser. Então, sabemos que temos uma agenda ambiciosa, então eu vou passar a palavra de volta para a Elizabeth. Muito obrigada. Obrigado, Stephanie. Deixa eu passar por que que a gente vai cobrir hoje. Temos um programa cheio, então eu quero entrar nessa conversa. Temos algumas atualizações desse projeto. Alguns de vocês talvez tenham es- escutado uma introdução mais cedo nesse ano, então a gente quer atualizar a todos. Se vocês estiverem entrando na conversa pela primeira vez, sejam bem-vindos. E a gente vai passar um tempo falando sobre os distritos de resiliência costal, como a Stephanie disse, é uma iniciativa-chave, uma chave dessa iniciativa para falar sobre as oportunidades da costa. Vamos ter perguntas e vamos levar vocês para uma enquete para receber mais feedback de vocês nesses distritos. E vamos falar sobre colaboração regional, que é algo que a gente quer que esses distritos ajudem a catalisar e ajudar a dar dispositivos e ferramentas nessas comunidades. Vamos ter uma visão geral da metodologia para entender onde estão os riscos a curto prazo e explicar como isso é montado. E depois falar sobre ferramentas para resiliência costal, especialmente ferramentas que o Estado pode eh, empregar. E queremos saber de você o que mais pode ser útil do Estado para avançar a resiliência costal. Então, teremos alguns exemplos e perguntar feedback de vocês. E depois teremos um tempinho para os próximos passos e também eh, demonstrar uma ferramenta de mapeamento e para te dar a oportunidade de apontar eh, desafios e oportunidades no mapa e também dar oportunidades para compartilhar mais opiniões. E a gente vai terminar até às 7h30 hoje, de hoje. Algumas guias sobre como a gente pode estar juntos essa, essa, essa noite. Essa vai ser uma conversa técnica e profunda, então agradecemos seu tempo e atenção, como a Stephanie mencionou. Assuma boas intenções e tenha a consciência do impacto. Essa é uma conversa sobre o risco eh, estejam abertas a uma outra perspectiva. Esperamos que todos podem escutar dos outros e aprender dos outros durante essa iniciativa.
deixe espaço e tome espaço. Queremos ouvir de vocês, mas também garantam que estão deixando tempo para os outros dar opiniões também. E mais em- não é necessário nenhum conhecimento técnico para participar. Nenhuma pergunta é é boba ou ruim para perguntar. Então, encorajamos que façam as perguntas pelas perguntas e respostas ou pelo chat. A gente tenta responder conforme a gente pode. E a gente também vai pausar às vezes para um contexto do plano. E com isso eu vou passar para Diana Moran. Ela é o oficial-chefe. Obrigado, Lisbeth. Olá a todos, boa tarde. Como ela disse, meu nome é Diana Moran. Eu sou a oficial da CZM. Eu quero agradecer a todos por passar um pouco da noite com vocês, conosco. Sabemos que o seu tempo é valioso e agradecemos a sua participação nesse processo. Sei que vários de vocês compareceram às reuniões públicas em janeiro, então para alguns de vocês essa informação talvez não seja nova, mas queremos garantir que nós podemos fornecer um- uma uma atualização para que os que não puderam participar e também deram uma atualização sobre o que a gente tem feito desde aquela última reunião. Então, a iniciativa de Costas Resiliente foi lançada em novembro de 2023, foi resultado de uma recomendação de um plano para montar uma estratégia costal para a resiliência costal. E podem ver aqui que esse esforço está sendo liderado pelo escritório de assuntos ambientais, e o nosso objetivo é poder guiar a- as políticas costais de resiliência. Isso inclui, como vocês podem ver aqui, mapear zonas geográficas de vulnerabilidade, que a gente chama dos distritos de costais, e também é, fazer recomendações a nível de estado e locais, porque sabemos que as pessoas estão trabalhando em diferentes escalas nas nossas comunidades. Então, esses são objetivos que a gente definiu para esse plano. Para as pessoas que participaram em janeiro, talvez eles sejam familiares. A gente recebeu feedback sobre esses objetivos e esses são os seis que a gente definiu. Então, isso que está guiando a nossa visão para o nosso arcabouço de resiliência costal e serve como a fundação para o resto do plano. Então, uma atualização no que a gente fez até agora, conforme eu disse, a gente tem essa pegou aquela leve inicial de feedback, a gente teve várias reuniões com partes interessadas, a gente teve forças-tarefas e grupos de trabalho interno para ajudar a guiar o desenvolvimento desse plano. A gente se encontrou várias vezes na, no inverno e na primavera, e a gente teve um grupo de focal na primavera também. Nos últimos meses, ou através do verão, a gente fez vários trabalhos técnicos, explorando dados geoespaciais e desenvolvendo vários produtos e compilando estratégias para a gente poder voltar a vocês todos nesse nível de engajamento. E alguns de vocês já devem saber, mas a gente originalmente esperava que o linha do tempo desse projeto, a gente achava que poderia liberar uma versão do plano até o, o verão. A gente adiou isso para ter mais engajamento do plano, para garantir que a gente tenha o tempo necessário para fazer isso de maneira adequada. Então a gente estendeu a linha do tempo do plano até o inverno. Então essa é a linha do tempo para ter uma versão pública. Desculpa interromper. É, teve uma pessoa falando que não consegue ver os slides, só ter que era uma conversão que todos os outros podem ver. Ah, então deve ter um problema para uma pessoa específica. É com você, Diana. Ok, então esse é a linha do tempo atualizada. Vocês podem ver aqui que nós temos o encaixamento que a gente fez no, na primavera passada, que montou
palco para o nosso sonho, serviu como fundação para o resto do plano. A gente passou o verão passado fazendo muito trabalho técnico, desenvolvendo produtos para vocês, onde estamos agora, e a gente antecipa uma terceira leva de engajamento esse inverno e terá uma nova rodada de reuniões em dezembro para a gente poder renovar a estratégia para visão pública e comentário no inverno. Ok. Então, isso tem a ver, e isso é o núcleo da discussão de hoje. Então, primeiramente, a gente quer compartilhar com vocês o que a nossa abordagem para esse plano é. Então, muito disso vai ser novo, a gente vai falar sobre algumas, um pouco disso hoje, depois no outono, durante a terceira leva, mas aqui temos os requisitos de resiliência costal, que tem sido o fundamento desde que a gente montou isso no ano passado, e isso é a escala geográfica em que a gente foca as estratégias de resiliência costal. E você pode ver aqui que tem tipo duas unidades geográficas que a gente pensa sobre resiliência. Uma são as topologias costais, os diferentes ambientes que fazem esses distritos, que fazem vários distritos e tem várias características. E aí também esses hotspots essas áreas quentes que a gente vê, as pessoas têm infraestrutura econômica e social em risco. Isso leva a dois níveis de estratégias e recomendações que vão fazer parte do plano de resiliência costal. Uma são as nossas estratégias, que tem a ver com financiamento e outras que o Estado pode usar para acelerar a resiliência costal e e os guias, que são mirados a várias estratégias que são para essas estratégias na costa do estado de Massachusetts. Então a gente vai começar falando sobre o, os distritos de resiliência costal. Então, os distritos que a gente está apresentando hoje são apenas um esboço. Vamos falar depois sobre como fornecer mais feedback em detalhe para isso. Mas nesse ponto a gente quer levar vocês sobre o que a gente vê como o propósito desses distritos e também sobre qual que é a metodologia para e a gente vai mostrar para vocês em breve um mapa estadual sobre onde esses distritos estão e passar sobre alguns exemplos sobre como a gente caracterizou esses distritos. Então, o propósito desses distritos, como eu mencionei antes, é para mostrar a escala em que a gente quer que as pessoas trabalhem juntas em resiliência costal. Então, ajudar a encorajar essa colaboração distrital e municipal que a gente tem é, ameaças costais compartilhadas e perigos compartilhados e sistemas e ajudar a facilitar esses projetos e parcerias costais. A gente quer que isso ajude a compartilhar estratégias com diferentes tipos de ambientes costais e melhorar as melhores práticas nas costas. Na- a gente não quer medir nenhuma prioridade por enquanto, então todas as comunidades que estão dentro desses distritos de resiliência costal estão sendo é, dado um distrito, não tem nenhuma medida de priorização e nesse distrito também não é para ser um- uma ferramenta específica para projeto ou por local. A gente vai falar sobre o que a gente usa para delinear esses distritos, mas isso também não tem a ver com plantar o que está vendo com resiliência costal. Isso é mais para servir como uma ferramenta costal a ser adicionada. Então, tem três conjuntos de dados que a gente usa em fazer esses limites, as fronteiras. Primeiro são os ambientes
naturais que a gente vê em Massachusetts. Então, tem quatro que a gente focou. Então, são os pântanos de sal, as praias de barreira, as dunas e as praias e bancos costais. Então, a gente viu sistemas naturais onde tem os sistemas predominantes da área. A gente faz isso porque várias das estratégias de resiliência ou pelo menos em parte, vão ter a ver com qual que é o ambiente costal e vai nos ajudar a definir o que é o mais adequado como uma estratégia de resiliência costal. Depois a gente olhou sobre bacias e é importante para e bacias hidrográficas, então é importante para a gente ver como que a água se move na Terra. Então, todas as nossas barreiras do distrito não necessariamente se alinham com essas fronteiras. E vocês vão ver quando a gente apresenta o. A gente pegou os nomes das bacias como os nomes dos distritos também. E finalmente, provavelmente bem importante, a gente usou as nossas, o nosso modelo de enchente costal e projeções em posição de enchente para ajudar a definir as fronteiras. Então, a gente usou o 0,01% de chance anual de enchente e a gente usou isso como a barreira de terra para os nossos distritos. Então podem ver aqui onde que essas fronteiras se alinham. E eu quero enfatizar que porque a gente usou essa medida e uma barreira do grupo, então elas são levadas a essa extensão das enchentes. Então, quando a gente olha a chance anual de 1,01% de enchente, a gente vê o impacto costal em mais comunidades do que são capturadas do que as nossas zonas costais, especialmente com o rio. Então, tem 20 comunidades que não estão na zona costal atual de Massachusetts e que fazem parte desse plano, mas foram incorporadas nesse distrito por causa do impacto que eles podem enfrentar nesse horizonte. Além de usar esses três pontos de conjuntos de dados como os conjuntos de dados primários, a gente revisou todas as fronteiras em modo esboço para garantir que, conforme possível, a gente estava amendando as fronteiras para locais onde tinha infraestrutura e colaboração para o Shanks e garantir que a gente não estava arbitrariamente cortando no meio de uma enchente. A gente estava tentando encorajar coordenação e não definir os limites de uma maneira que desencorajasse isso. A gente queria também abordar os riscos da erosão costal, que não é o fator primário do modelo de Massachusetts. Então, onde a gente tinha os bancos postais, não pode ver aqui, nó- nós temos 15 distritos, começando do Merrimack, no rio Merrimack, em Buzzards Bay e na parte da cidade. E essas são isso está em formato de esboço ainda, e vamos falar sobre as oportunidades que nós temos para vocês é, darem mais feedback. Sabemos que vocês provavelmente querem uma versão disso que vocês podem dar zoom, ao invés de um mapa estático, e vamos falar sobre a oportunidade de poder fazer isso, e queremos poder ter o feedback de vocês. Então, e os distritos são em esboço, mas também os nomes. A gente pegou os nomes das bacias aquíferas para alguns desses números, então a gente que também quer
fornecer, pegar as opiniões de vocês sobre os nomes que a gente deu para esses distritos. Então, conforme eu disse, vamos falar um pouco mais sobre quais são as oportunidades para entrar mais a fundo nisso e fornecer mais feedback, mas por enquanto eu vou passar a palavra para minha colega meu colega Nasser, que vai falar sobre esses distritos para explicar como que a gente tem de caracterizar isso e como que é o plano. Então, Nasser tem a palavra. Obrigado, Diana. Então, para cada distrito, nós usamos recursos costais para entender as fronteiras das águas e desenvolvimento e enchentes como fatores delineadores. Então a gente caracterizou cada um. Então a gente está mostrando o distrito de Great Marsh, que vai do sul de Essex até o Gloucester. Tem Barrier Beach, Salt Marsh e Pântano Salgado. É o nome do grande mar, do grande pântano. Great March tem baixa densidade populacional dentro das menos fora algumas áreas densas como Newbury Beach e Salisbury. Tem algumas áreas e conforme a gente pensa sobre perigos e ameaças de enchentes, tem tem erosão que é causada pela energia por ondas de alta energia. Não é, isso não é tão protegido quanto os outros distritos no estado. Então, isso também é bem é, os níveis, as bacias aquíferas no distrito e nas áreas de grande pântano vão ser perdidas. E esse também podem ser perdidos por ondas com o tempo. Próximo. O distrito de Buzzards Bay vai de Woodsfall Village e Falmouth, norte do canal de Cape Cod, e de baixo na linha do estado de Cape Port. Tem vários tipos de. Tem praia de barreira, pântano salgado e outros tipos. Tem algumas áreas densas, como no Bedford e Wareham. E tem algumas populações de 7 das 11 municipalidades dentro das fronteiras do distrito. Também tem várias vantagens agriculturais. Esse distrito também tem baixas ondas e a exposição de enchente é extensiva nessas áreas. E a exposição também é concentrada em outras áreas e por causa de a erosão das praias é outra coisa que afeta esse distrito por causa do nível da subida do nível do oceano. A Buzzards Bay também está exposto a furacões do sul. Obrigado, Nasser. Então, a gente ficou votando um ou não? Ok. Então, a gente teve uma oportunidade para compartilhar os três para mostrar alguns tipos de distritos. A gente não pode passar por todos os 15 agora, mas a gente quer deixar vocês saber que a gente agradece o seu feedback nesses distritos e é, a gente vai compartilhar um visualizador para mostrar para vocês como vocês podem ver com mais detalhes e dar mais feedback sobre isso. Mas por enquanto eu quero pausar para passar sobre perguntas de esclarecimento e para manter o feedback a tempo, para a gente poder ter tempo. Se vocês têm perguntas e esclarecimentos, podem botar nas perguntas e respostas do chat, se for mais fácil para vocês. E temos a oportunidade para algumas pessoas falar verbalmente também, se quiserem levantar a mão. Vamos dar um momento, se alguém tiver
perguntas esclarecedoras sobre a abordagem e a intenção da iniciativa de costas e resiliências e sobre essa metodologia para formar esses distritos na costa. Hum, Eu vou passar para frente então a gente vê se a gente tem perguntas na frente. Alguns está perguntando qual era o terceiro tipo de distrito. A gente só tinha dois. Ah, tá. Ok. Agora vamos falar sobre colaboração regional, com alguns exemplos de sucesso e oportunidades para vocês darem feedback sobre como que vocês imaginam que isso seja útil nos seus próprios contextos. E eu vou passar a palavra para Julia Neisel. Olá a todos, eu sou a Julia Neisel e eu faço gerência da equipe. Eu vou passar sobre três exemplos de como comunidades receberam financiamento estadual e receberam oportunidades federais também. O primeiro exemplo é da Costa do Sul. Marshall e Duxbury têm trabalhado juntos desde 2021 para é, é, desenhar, planejar, implementar um enriquecimento da praia. Os que são familiares com a Costa do Sul, então tem muita erosão aqui e era eficiente para comunidades trabalharem juntas para poder implementar uma nutrição. Tem também a mobilização do equipamento e a colocação dos materiais. Próximo exemplo. Esse exemplo é da costa da tarde. Tem quatro comunidades que têm trabalhado juntos, de Easttown até é, Provincetown. E essa área tem mais recursos naturais. É um balanço, é um equilíbrio entre os recursos, e as comunidades estavam interessadas em olhar sobre como que o sedimento move na área ressaltada e para identificar as prioridades compartilhadas em termos de onde o material é colocado, mas também compartilhar a mesma informação para a revisão de projetos nas suas comunidades, para poder ter é, revisão e implementação de projetos nas comunidades. Eles têm trabalhado juntos nisso desde 2018 e tem um portal de dados em que vocês todos podem dar uma olhada para ver exemplos das transformações que as comunidades estão usando. Próximo exemplo. Então, esse exemplo é é uma combinação de financiamento e financiamento de preparação. Esses dois programas de financiamento ajudam as comunidades de Chelsea e Everett a trabalhar juntas desde 2019 sobre olhar a vulnerabilidade dessa área bem industrial e olhar um conjunto de várias estratégias para acomodar enchentes no chão, ou uma combinação de várias técnicas, e por causa do financiamento que eles têm do Estado, fazer o design e o licenciamento, engajamento da comunidade, eles conseguiram aplicar fazer uma plantagem de financiamentos da FIMA que é focada em fazer infraestruturas de comunidades. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, Júlia, por passar sobre os seus exemplos. Então, agora a gente quer passar para vocês, durante um momento, e pensar no contexto do que seu distrito, que alguns de vocês podem ter afiliações e lealdades a vários distritos, dependendo de onde moram e trabalham. No contexto do seu distrito, o que tipo de projetos ou
ou questões vocês veem se beneficiando de mais colaborações nessa escala? Eu como que o Estado pode fazer essa declaração e eu vou abrir um Mentimeter para vocês poderem contribuir verbalmente nessa ferramenta. Pedimos que quando vocês respondem no e por favor mencione o local da sua cidade para a gente poder botar as respostas em contexto geográfico. Então eu botei um link no chat que vocês podem clicar para entrar nesse Mentimeter para fazer um comentário. Vocês também podem usar os telefones e entrar pelo código QR ou usar o código na tela aqui. Então, queremos ouvir de vocês no Mentimeter e sejam bem-vindos falar sobre que projetos ou questões se beneficiariam de colaboração à escala de distrito, como que o Estado pode apoiar essa colaboração, e, por favor, identifique a cidade que você fala, de qual você dá, que você fala. Então, as respostas vão popular aqui na tela, mas também queremos convidar alguns para poder dar com suas contribuições. Esperamos que esses exemplos sejam inspiração. Um exemplo é restauração do pântano salgado e migração de alguém do North Shore. Estrutura regional, primeiro para a costa, depois para estratégias de mudança, estratégias de controle de enchentes, mais su- suporte para erosão costal de pântano salgado, pensando em oportunidades para mitigar as questões de capacidade, apoiando a força de trabalho, nutrição das praias e, e melhoramento das dunas. Então, é legal ver o passo das ideias chegando. A gente não vai poder passar por todas elas agora, mas a gente está mantendo um registro de todas as ideias e feedback para poder nos ajudar a pensar sobre como que o Estado pode apoiar esse tipo de colaboração a nível distrital. E eu convido a todos, se quiserem falar verbalmente, especialmente essa pergunta sobre como que vocês visualizam o Estado ajudando com essa colaboração. Que eu vou deixar mais algumas entrarem. Mais missões de resiliência do pântano, ao impacto das águas costais com a mudança climática, explorando usos alternativos, tes- testar abordagens inovativas para minimizar a erosão, reforma DPA. Agradecemos a, o- a gama de exemplos aqui. Outra menção de buyouts, aqui tem um exemplo de autoridade de resiliência de projetos que não têm dinheiro para fazer implementações de linhas do tempo de multidécadas. Tem mais alguém que quer dar as suas contribuições verbalmente no chat do Swampscott? Ideias para áreas mais densamente populadas? Um arcabouço, não apenas o financiamento para comunidades trabalharem juntas? Ok, ótimo.
Eu vou deixar o Mentimeter aberto enquanto a gente continua. Então, sinta-se à vontade para botar comentários aqui. A gente vai usar essa ferramenta novamente. Então, não fechem a janela, a gente vai voltar para ela para receber seu feedback novamente. Mas agora vamos falar sobre esse a destivação de riscos a curto prazo. E agora com você, Diana. Então, vocês devem se lembrar que daquele slide a gente tinha o plano geral. Esse é uma das comunidades geográficas que foi mapeada e o que a gente quer fazer com esse mapeamento de risco da comunidade é abordar esses essa exposição de enchentes. Então, vocês devem se lembrar sobre os slides sobre os distritos de resiliência. A gente estava usando um horizonte de 2070. A gente sabe que tem distritos que vão enfrentar exposição de enchentes que precisam de ação mais recente. Então, vai ser um mapeamento, nossa maneira de identificar os locais que têm pessoas, alojamento, infraestrutura que estão em risco a curto prazo. Se quiserem para o próximo slide. E estamos esperando que, ao fazer esse exercício e identificar esses locais em que a gente tem isso, pode priorizar os recursos de Estado para a intervenção. Então, a gente não tem um mapa desses locais para compartilhar ainda. A gente está fazendo isso ainda e esperamos poder compartilhar isso mais tarde, até o inverno, mas a gente quer falar sobre nossa abordagem sobre isso e como que estamos pensando nisso. Então estamos pensando sobre as zonas quentes desses três setores. Primeiro, pessoas e alojamento. Então, uso residencial, número de pessoas que são expostas a número de os danos para donos de propriedades e moradores. A segunda coisa é infraestrutura pública e estabelecimentos públicos, sabe, nossa polícia, nossos hospitais, mas também nossas infraestruturas, estradas, trilhos, e o nosso terceiro setor é a nossa economia. Então, em vez de olhar a danos, a gente tem a ver com os danos das estabelecimentos industriais e comerciais, os empregos nessas áreas e outros patrimônios importantes do Estado. Então, o nosso objetivo é criar dois índices para cada um desses três setores e mapear eles a nível da costa para a gente poder mapear o que são as áreas do ponto de dados até 2040 e a gente estaria apresentando eles através de três mapas diferentes, mostrando como essas áreas quentes existem. Então, eu não quero compartilhar isso com vocês hoje à noite, mas eu quero ver o feedback sobre isso até e para te ajudar a saber que isso tem a ver com nossa, a nossa habilidade de planejar para o horizonte. Ok, então, se vocês pensarem novamente sobre as ferramentas, vocês viram essas unidades geográficas que têm a ver com os dois níveis de recomendação e estratégia. Estratégia, a gente vai focar nas estratégias costais. Não vamos falar muito sobre as outros tipos, mas o nosso foco aqui é quais são as ferramentas dos estados, estratégias que a gente pode usar para acelerar a resiliência costal a nível estadual. Então, pensando sobre como a gente pode encorajar e ajudar a facilitar esses projetos regionais e fornecer guia para as comunidades que estão fazendo um ótimo trabalho no chão, ó, e um trabalho ótimo em resiliência costal. E aqui estão alguns exemplos de o que a gente quer dizer quando a gente fala é, ferramentas de estados. Então a gente categorizou eles em três é, categorias. Talvez não são as únicas ferramentas
para poder restringir vocês. Talvez você ache que você sabe que tenha mais ferramentas. Isso aqui é só para dar uma impressão sobre como a gente pensa e também dar exemplo sobre casos onde a gente já tem essas ferramentas. E então você pode ver aqui tem regulamento e política que tem a ver com projetos e permissões, mas também regulações estaduais, mas também estatutos, ordens executivas, guias e códigos e padrões de construção. E separados disso, nossa. Então, a maneira que a gente teve incentivar e financiar diferentes apoio para a implementação, que inclui nosso mecanismos que a gente tem para financiar recursos externos. Tem vários estudos e pesquisas regionais que a gente pode entregar para os nossos parceiros regionais. E, finalmente, planejamento e coordenação, que, que são os processos formais e informais que a gente está usando para fazer a avaliação de vulnerabilidade, sejam locais ou regionais, planos de adaptação, planos de ação ao nível local e identificar a necessidade para conectar as pessoas para compartilhar conhecimento e estratégias. Então, vocês podem ver aqui alguns exemplos das várias ferramentas que já existem, que já estamos usando para ajudar a avançar a resiliência costal no estado. E esses são os tipos de coisas que a gente está pensando quando a gente está determinando quais nossas recomendações vão ser para os próximos passos e coisas que o estado pode fazer para implementar esse plano. Então, não para botar vocês nessa teoria, mas para dar um plano sobre quais ferramentas as estratégias estão disponíveis pelo Estado para avançar essas estratégias. Então, vamos fazer uma pausa para ver se as pessoas têm perguntas sobre o que a gente tem compartilhado, a abordagem da comunidade de área quente ou as ferramentas do Estado para caracterizar uma implementação resiliente. Vamos perguntar algum que tipo de informações que acham mais importante. Mas queremos ver antes se o público tem alguma opinião ou algum comentário sobre o que a gente compartilhou até agora. Ok, o grupo de hoje está bem quietinho. Eu botei o link do Mentimetro no chat novamente, é o mesmo. Se você tiver você está lá, você já deve estar lá. E temos uma pergunta do Michael, por favor. Obrigado, Elizabeth. Eu sou Michael Robinside, é, em Salem, Massachusetts. Para a área de Salem Willows, nós temos um projeto que estamos trabalhando, temos trabalhado com a Júlia desde 2018. É um projeto de parede marítima, então a gente tem trabalhado nisso e o Covid interferiu muito nisso. Estamos bem por trás disso. Então, o aspecto de financiamento, eu acho que muito da coisa de planejar juntos e levar o projeto adiante seria muito ajudante. Ah, e alguns residentes tiveram os seus é, tiveram enchentes mas o projeto específico para nós, a cidade está tentando receber mais financiamento. Também recebemos outra parede marítima e em nossa opinião precisamos de muito foco para isso, para proteger no inverno. Então, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso, para dar uma ajuda na cidade de Salem, muito obrigado por, por escutar. Muito obrigado, Michael. Talvez eu deixe mais alguns comentários chegarem e depois eu deixo a equipe responder. Mas eu agradeço pela instrução e desculpe pelos desafios técnicos que estão enfrentando. Temos um comentário do Bug que diz que eu gosto da abordagem do hotspots, mas talvez deveria é,
Eu não tenho muito tempo para design e implementação, mas muito obrigado pelo tempo. Também temos algumas respostas para esse prompt sobre o que é a coisa mais importante para o Estado mover à frente. Deixa eu resumir alguns deles e talvez ir para a CZM para alguns feedbacks comentários. E, novamente, enfatizando o arcabouço para a colaboração, e não apenas o financiamento, a necessidade para simplificar coisas como extração do pântano salgado, uma oportunidade de triagem, habilidade de se suceder e alguns outros além dos que está capturado nessa menção que botamos. Então, muito obrigado. Muito planejamento, mas não muita implementação. Como a gente chega do planejamento para ação mais rápido? Então, estruturando e, e o monitoramento é possível. Então, obrigado por avisar como que esse retrato da comunidade, planos para melhorar os recursos naturais, como que o Estado pode trabalhar com iniciativas locais, trabalhando com desenvolvedores locais para abordar a mudança climática. Então, eu agradeço muito aqui sobre a capacidade. John, no chat, está perguntando: o Estado está pensando sobre planejamento de longo prazo? Como vocês sabem, as projeções eram para acelerar depois de 2050, especialmente depois de 2070. Deixa eu pausar um pouquinho aqui, que tem muito chegando para ver se a Diana ou qualquer outra pessoa na equipe quer abordar as perguntas de tempo ou qualquer outras coisas que estão vindo. Sim, talvez eu peça para o Nasser falar sobre o mapeamento até 2030, mas eu posso abordar a pergunta do John sobre o plano. Então, eu diria que duas coisas, John. Uma que a gente está realmente visualizando isso, esse plano que a gente está montando junto para a Costa Resiliência das Costas, para uma fase um. A gente vai falar mais sobre o que as outras coisas estão em termos de implementação e horizonte sobre a iniciativa de Costa Resiliente. Vai ter uma oportunidade mais tarde para pensar num horizonte mais longo, mas o que a gente está focado agora é ser realista. Muito do que a gente está sendo tem a ver com como a gente está mudando a tomada de decisões no plano próximo e então é por isso que eu acho que a gente chegou nesse tópico e por isso que a gente tem bons dados do modelo para ajudar a planejar para esse horizonte, mas é um ponto bem tido. É meio assustador pensar que é apenas 45 anos, mas eu gosto de pensar que tem mais planos e eu queria saber, Nasa, se você puder falar sobre o horizonte de mapeamento de riscos até 2030. Sim, é um bom ponto. Eu acho que uma coisa para considerar é que as projeções de aumento do nível do mar estão baseadas numa projeção alta e tem muitas pessoas observando de uma taxa bem menor, então as projeções de 2030 talvez representem 2040, mas eu acho que já tem muitas ações na pipeline que estão ganhando financiamento, estão comprando para priorização, então eu acho que tem várias necessidades urgentes que ainda não estão previstas, mas eu acho também que as áreas quentes vão ficar pior até lá, então eu acho que tem o risco de fazer investimentos ruins nesse contexto. Obrigado. E obrigado, John, por fazer perguntas nos dois lados do horizonte do tempo, mas alguns comentários no chat também, reconhecendo que as municípios têm diferentes pontos e como que o sistema está integrando esses esforços que já estão em processos, já foram feitos nesse, nesse plano? Sim, boa pergunta, Catherine. Estamos considerando os locais em que a gente sabe que
tem projetos que estão sendo financiados e, como eu disse antes, eu sou o. Eu acho que uma coisa que a gente está querendo ter de todos vocês, especialmente das nossas partes passadas e meus pais, como a gente pode racionalizar esse arcabouço para juntar as pessoas. Obviamente, muitas das nossas comunidades costais têm avaliação de vulnerabilidade e riscos implementados localmente. Eu acho que talvez seria mais sobre uma conversa entre as municipalidades e outras jurisdições para ver sobre como que mais intervenções. A gente precisa de mais feedback sobre isso, sobre o que pode ser útil ou agradável para o Estado financiar isso, ou o que vocês precisam para ter uma realidade, ou o que vocês precisam para encorajar sobre a enquete que a gente vai passar para vocês depois. Ótimo. E um pouco disso tem a ver com dessa, dessa conversa com as comunidades, está anotado aqui, e a oportunidade que o Estado pode tomar na conveniência dessas oportunidades. Então, comentários no chat, temos necessidade de espaço para os pântanos migrarem, e uma ideia da Julie sobre fazer mais fácil de que terra depois de desastre. Tem muito feedback sobre financiamento de financiamento e tornar ele mais acessível e de menor barreira, assim também como a necessidade de licenciamento, que sabemos que isso é um grande desafio para as pessoas no estado, quando o assunto é projetos de resiliência. Esse é um feedback muito bom. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Diana, tem mais alguma coisa que você quer abordar, especificamente aqui, ou em alguma outra direção que você quer levar a conversa? Eu só quero e- ecoar o agradecimento da participação das pessoas. Eu vejo algumas respostas é, em formato de pergunta. A gente vai olhar X, Y, Z, ou isso faz parte do plano. Uma das coisas que a gente queria receber desse projeto é o que vocês acham, quais que são as estratégias e ferramentas e, mais úteis. Então, Heidi, eu vejo a sua pergunta no chat. Isso é algo que a gente está pensando. Se as pessoas quiserem propor o que elas acham que o Estado deveria estar considerando, seja uma nova política ou um novo programa de financiamento, esse é o feedback que a gente busca. Então, não tenha medo de mandar suas perguntas. Queremos ouvir de vocês. Se alguém que fez um comentário quiser entrar para elaborar sobre isso verbalmente, então, aí se você quiser compartilhar mais sobre essa ideia ou outras, a gente dá boas-vindas ao seu feedback aqui. Estou vendo alguns exemplos de comentários sobre o Estado dando um veículo para essas conversas acontecerem, também estratégias para ajudar as pessoas a entenderem melhor qual que é o risco e apoiar o processo de consenso que é necessário para levar algumas dessas decisões difíceis ou levar as decisões. Então, agradeço essa ênfase no processo e como que as pessoas estão se juntando para falar umas com as outras e se entenderem. Também vejo uma pergunta sobre o projeto do Exército. Então, eu vou abordar isso brevemente. Então, o escopo desse projeto é um pouco mais, sabe, o estudo do Exército tem mais com a região. A gente quer compartilhar isso a gente quer ter por exemplo, as costas dos distritos resilientes. Eu acho que vai ser bem mais
específico à geografia e provavelmente mais detalhada, plano mais detalhada que vem, e talvez ainda sirva potencialmente como um piloto de implementação da costa resiliente dependendo da linha do tempo de conclusão. Então, a gente vai ver com eles e acho que estamos bem posicionados para poder dar informações sobre o que tem a ver com um programa de implantação mais tarde no caminho. Tem comentários no chat sobre a necessidade de consistência e uma outra. Também tem onde o risco. Então, obrigado, Kyle, por isso. É, as costas são mais fáceis de dar licença, de pegar licenças. Sim, obrigado, Valerie. Envolver o público na tomada de decisões. Se você puder transformar essa pergunta no seu feedback e para transformar as perguntas sobre como que a gente pode responder, ter, mas a gente precisa ir de várias jurisdições e como a gente disse, trazer o público sobre conversas desafiadoras sobre investimentos. Tem várias ideias chegando. Talvez seria uma boa ideia demonstrar a ferramenta agora para que todos possam entender a oportunidade de poder dar opiniões e a gente ter mais perguntas e comentários. Sim, eu acho que se as pessoas querem continuar a usar o Mentimeter ou o chat para botar as suas perguntas e perguntas e comentários, a gente pode fazer isso conforme a gente se situa com o demo. Eu não quero que as pessoas se sintam isentas ou aliviadas da oportunidade. Então, também, se você quiser compartilhar. E enquanto isso, alguns outros comentários. Tom está notando como que a subida do mar pode ter impacto nos próximos 2 anos e ajuda com a abordagem comunitária, por exemplo, dar um exemplo do que a Comissão de Cape Cod faz para apoiar a, a participação comunitária, a sugestão para modificar o carbono para incentivar aplicações usando do distrito. Então, vamos mostrar para vocês essa ferramenta em que a gente vai perguntar é, ainda mais feedback. Então, Diana, eu vou deixar você levar as pessoas. Obrigada. Então, nós vamos oferecer no final dessa reunião e também por e-mail, depois da reunião, um link para esse formulário de enquete. É um do Survey 123. Então, isso aí da plataforma ACGs. Então, a gente vai conversar sobre uma demonstração sobre como preencher a enquete e preencher os dados. Então, estamos gravando essa reunião. Então, se vocês se esquecerem da inserção dessa sessão, então vocês podem sempre ver esse vídeo para poder, ou vocês podem pedir ajuda a qualquer um de nós. Então, o enquete tem algumas perguntas básicas no começo, pergunta seu nome, qual a sua filiação, qual oportunidade você está dando opiniões, e aqui você pode ver que estamos é, pedindo que as pessoas identifiquem qual distrito de resiliência que é mais importante para eles. Vocês podem selecionar mais do que um, ou quantos vocês quiserem. Então, essa é a oportunidade de darem uma olhada mais próxima. Então, é, me avisem se vocês podem aqui clicar no link, visualizar o mapa. Isso deve levar para vocês para um visualizador de mapa do CCM.
que tem a ver com a pesquisa, e aqui que vocês podem ir mais a fundo nos distritos que a gente apresentou. Então vocês vão clicar nessa caixa e podem fazer o zoom in e fazer o zoom out. Você vê a legenda aqui, deixando os distritos. Vocês podem ver quais distritos vocês querem comentar. Vocês podem arrastar e fazer zoom in, zoom out. Tem um ponto em que você entra muito no zoom, eles aparecem. Essa é a única limitação que temos na ferramenta. Então, se isso acontecer, eh, basta zoom out, fazer um pouquinho que ele deve reaparecer. Então, de volta nessa, eh, nessa enquete, você pode clicar diretamente. Quando voltarem da enquete, nos avisem qual distrito estão comentando. E aqui, essa primeira coisa é uma oportunidade para vocês nos dar qualquer feedback geral que tem nos distritos, seja o nome ou qualquer outro que a gente não considerou. Se você tiver uma pergunta, tem um limite de 1.000 caracteres, mas essa é a caixa para fazer esse feedback. E a próxima pergunta tem a ver com perguntar a vocês como priorizar. O que você acha que é a coisa mais importante que veio do plano de resiliência até agora? Então, podem ver aqui que o ranking é de 1 a 8, com 1 sendo a maior prioridade e 8 sendo a pior prioridade. O jeito que funciona é que você entra, você vai pegar uma dessas crianças, depois clicar e arrastar para cima, e aí vai virar o número 1. Se eu quiser fazer o número 4 número 1, eu posso clicar, arrastar, e aí vai se tornar o número 8. Tem também um botão de resetar, se você quiser, se você estiver errado e quiser, você pode clicar e resetar. Então, se você clicar, escolher outra categoria que quiser elaborar sobre o que você quer dizer, isso aqui tem a ver com nossa informação sobre o que a outra categoria é. Então, esse é um mapeamento de oportunidade, é um exercício de mapeamento de oportunidades e fraquezas. Então, isso usa o mapa que eu usei antes, como o mapa de base aqui. O que você vai fazer tem algumas instruções específicas aqui sobre como navegar essa ferramenta, mas o que você vai fazer é que você pode botar um endereço aqui e pesquisar por endereço, ou você pode se mover pelo mapa, usar os botões para fazer zoom in e zoom out, para encontrar a localidade que você quer achar dados. Então, se eu estiver em Boston e eu quiser dar feedback aqui na área do norte, eu vou dar um zoom in, vou dar um zoom, e o que você pode fazer é identificar se você está fazendo um comentário sobre a comunidade ou um desafio da resiliência costal. Então, temos exemplos dados para a oportunidade sobre como que a gente pode fazer restauração da costa, engajamento de comunidade, é, retrofitting de infraestrutura. Então, depois que você assinala uma oportunidade ou um desafio, você clica no mapa e vai ver esse botão aqui para você poder ver a que você foi selecionada. Depois você terá uma oportunidade para escrever uma descrição sobre qual a sua oportunidade e o desafio é. Então, talvez eu diga aqui, enchente nas casas e danos residenciais. Então, isso é um desafio. E você tem um desafio para adicionar, você tem a opção para adicionar quantos vocês quiserem. Depois, se vocês quiserem preencher um, depois se quiserem outro, basta vir aqui no topo e botar um botão de mais. Você vai voltar e fazer a mesma coisa de antes. Então, você vai escolher uma localidade, clicar no mapa e identificar como uma oportunidade ou desafio, botar uma descrição, e você pode fazer isso novamente. Pode fazer isso quanto que se quiser, e depois que tiver terminado o mapeamento do exercício, tem uma caixa final em que você pode nos dar qualquer outra coisa sobre o plano, a abordagem, outra coisa que apresentamos na reunião de hoje, ou perguntas que vocês tiverem. Aí depois pode apertar o botão de enviar.
Então a gente vai compartilhar o link para essa enquete. Podemos botar isso no chat. Sim, eu vou botar no chat agora. E também vamos mandar por e-mail depois da reunião. Provavelmente amanhã. Provavelmente amanhã. Sim. Então, esperamos que todos vocês consigam fazer bom uso disso para ter as oportunidades e desafios e dar oportunidade agora para mais perguntas e respostas ou feedback sobre onde que vocês veem as contribuições do Estado como as mais para avançar a resiliência da costa e agradecemos qualquer feedback que vocês tenham dado até agora. Ou se alguém tiver uma pergunta sobre a demonstração para a enquete ou algo que não fez sentido ou vocês queiram esclarecer, como podem clicar agora nisso. Pode clicar no link que a Diana compartilhou no chat. Ok. Eu vou falar sobre alguns outros passos seguintes, mas também estão bem-vindos para poder fazer perguntas durante alguns minutos, mas para que todos estejam a par, a gente acabou de compartilhar com vocês essa enquete depois da reunião que tem a ver com o feedback qualitativo, o exercício de ranking em ferramentas para fazer isso. A gente está planejando outra reunião pública. Fique de olho na página do site e vamos mandar um e-mail para as pessoas que se inscreveram hoje e talvez seja uma outra oportunidade para falar sobre estratégias mais. é, então, a gente queria falar sobre como entender melhores oportunidades e melhores práticas num contexto mais amplo. E também o relatório de esboço vai ser compartilhado esse inverno, não temos dados totais até agora, mas vou manter um nome para isso. E também a melhor maneira para se manter atualizado sobre oportunidades de engajamento é ir na página da Costa Resiliente, é onde fazemos o upload das apresentações. O link da enquete vai estar lá. Também vamos estar, é, vamos receber oportunidades sobre horários livres do escritório, então se quiserem fazer um a um, também temos coisa para isso também. Sei que alguns de vocês entraram na reunião um pouco atrasada e quero lembrar que tem uma oportunidade para fazer esse mesmo contexto no dia 10 de manhã. E eu vou botar o link para o site no chat. Mais alguma perguntas, comentários, feedback que vocês querem levar para frente nesse ponto? A Massa está falando, tem uma maneira de salvar uma enquete parcialmente incompleta. Eu acho que não tem jeito, mas se você deixar a página aberta e não clicar para fora, eu acho que não estaria salvo. É, mas você teria a oportunidade de revisar, talvez botar no documento e depois botar na enquete, talvez seja uma opção e é mais seguro se o seu computador ficar sem energia. Sim, é o que aconteceu comigo. Sim, muito obrigado por participar. Nós agradecemos esse feedback, essas ideias. Essa reunião vai acontecer novamente na sexta de manhã. Gostaríamos que você mandassem os seus amigos e vizinhos para dar opiniões sobre esse tópico. E aí a gente vai buscar oportunidades de mais engajamento para a gente receber o feedback de vocês. Muito